Hoje temos a grata satisfação em receber o nosso irmão Gustavo Silveira. Boa noite, Gustavo. Boa noite, minha amiga. Uma boa noite para todos, uma boa noite para todas que nos acompanham. Obrigado pelo convite mais uma vez. O nosso irmão Gustavo nasceu na cidade de Araxá, mas reside em Uberlândia. É vinculado ao Grupo Espírita Leon Denis e faz parte da equipe do Postcard Café com Espiritismo. E o tema da palestra de hoje será Desafios da Divulgação Espírita. Vamos passar a palavra para o nosso irmão Valdomiro, que irá fazer a prece para nós esta noite. Boa noite a todos. Convido a todos, então, para que possamos orar. Pedindo ao nosso Divino Mestre Jesus que nos ampare neste momento, a qual estamos nos organizando para o estudo do seu Evangelho, que possamos estar receptivos às mensagens que o nosso irmão Gustavo irá trazer para nós. Que os benfeitores possam também inspirar o nosso irmão Gustavo, que ele possa transmitir seus conhecimentos e que possa nos ajudar, contribuindo para que sejamos espírita com um entendimento mais amplo dentro da doutrina espírita. Que possamos interpretar essa doutrina maravilhosa sobre a luz do Espiritismo. Mestre Jesus, nos envolva nesse momento com a sua luz e com a sua paz. Que assim seja. Então, nosso irmão Gustavo, que a espiritualidade amiga a envolva, a inspire, para que você esteja bastante à vontade para transmitir seus conhecimentos. Então, a palavra passo para você neste momento. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado a todos pela acolhida tão generosa, pelo carinho, desde o convite, né, com a Eliana, também uma querida amiga que nós cumprimentamos, e então a Cida, enfim, toda a equipe do Centro Espírita Vinha de Luz. Nós agradecemos a organização, agradecemos a oportunidade do trabalho, porque certamente todas as vezes que nós somos convidados a falar do Evangelho, a falar da doutrina espírita, o beneficiado em primeiro lugar somos nós mesmos. De forma que as nossas palavras iniciais não podem ser outras que não a de profundo agradecimento, profunda gratidão. E claro, cumprimento aqui também a todos que nos acompanham, a todos que estão aí nos honrando com a sua presença, desejando já de antemão que a paz de Jesus nos envolva, para que a gente possa serenar os nossos corações, acalmar as nossas mentes, a fim de que a gente possa aproveitar esse momento para realmente entrar em contato com a espiritualidade maior que nos cerca, que nos inspira, que nos abençoa, que nos fortalece, sempre na caminhada do bem, sempre em direção ao alto. Então, muito obrigado, uma boa noite para todos. E eu queria já dizer que o tema que nos traz aqui, Desafios da Divulgação Espírita, é um tema muito amplo. Ninguém em sã consciência poderia se julgar capaz de terminar o assunto em 40, 50 minutos, que é o que teremos hoje. Nós, diante desse tema, fizemos uma seleção, porque nós somos dos primeiros a reconhecer que os desafios que alguém que se aventura na tarefa da divulgação, os desafios que esse alguém passa, são inúmeros. Nós vamos destacar aqui hoje 4 deles. Mas antes de poder adentrar propriamente nos 4 desafios que nós gostaríamos de abordar aqui hoje, é preciso que a gente amplie o nosso conceito de divulgador do Espiritismo. Talvez
vendo o tema, talvez lendo Desafios da Divulgação Espírita, você pense que seja uma palestra para palestrantes, que seja alguém que está falando para outras pessoas que também falam. Primeiro de tudo, nós precisamos esclarecer que quem quer que se aventure na doutrina espírita se torna quase que automaticamente um divulgador. Fazer palestras, estudos, conduzir estudos, coordenar trabalhos de divulgação são partes e talvez uma pequena parte de algo maior que é a divulgação do Espiritismo. Isso nós estamos dizendo porque se você é espírita e as pessoas sabem que você é espírita, possivelmente você já teve que responder a uma pergunta: como o Espiritismo entende a pandemia? Não é? Ou talvez, se você é espírita e as pessoas sabem que você é espírita, talvez você já tenha que ter respondido a pergunta: como o Espiritismo enxerga João de Deus? Como o Espiritismo explica um desastre de Brumadinho? O que o Espiritismo diz sobre tal assunto? Embora nem todos façam palestras e nem todos coordenem estudos, possivelmente muitos de nós já fomos convidados por outras pessoas a dar explicações, a esclarecer assuntos. Porque faz parte do estudo do Espiritismo e do aprofundamento na doutrina espírita, quase que faz parte essa divulgação. Não exatamente palestras de 1 hora, seminários, enfim, mas assuntos do dia a dia em que frequentemente nós somos questionados e percebemos que muitos encarnados hoje estão sedentos de assunto espiritual. A primeira vez que isso se tornou claro para mim foi numa festa de aniversário em que 2 pessoas sentadas numa mesa começaram a debater espiritualidade, um falando de espiritismo, o outro falando de budismo, mas ambos num interesse ingênuo e inocente de crescimento. O interesse ali não era de discutir, não era de disputar, mas era um debate amigo que tentava ver pontos em comum, e algo que começou em 2 pessoas, quando se viu, só tinham 2 pessoas que não estavam no assunto. O resto da festa estava ali integrado, querendo aprender, querendo entender, querendo saber como se via isso, como se encarava aquilo. Então, numa festa de aniversário, a gente divulga o Espiritismo, se houver oportunidade para tal, e se o assunto, vamos dizer assim, se o assunto se tornar necessário. Claro que é evidente que ninguém vai chegar numa festa de aniversário, pegar o Livro dos Espíritos e começar a ler, ainda mais se o aniversariante não for espírita, que era o caso, né? Então, nós gostaríamos de esclarecer isso porque talvez você tenha olhado o tema e pensado assim, mas o que eu tenho a ver com o tema? Se você é espírita, você tem tudo a ver com esse tema. E isso nós gostaríamos de frisar antes de entrar nos 4 pontos que nós gostaríamos de trazer aqui hoje. Se você é espírita e ainda não foi convidado a um esclarecimento acerca da visão espírita, eu diria que é quase certo que mais dia ou menos dia você será. Então, essa palestra, esse estudo, essa nossa fala de hoje também é para você, embora você não faça palestras, embora você não faça estudos. Mas então, quando a gente fala de desafios da divulgação espírita, e nós dissemos que são vários desafios, é porque num mundo onde na teoria muitos são crentes, mas na prática a maioria se demonstra ateu, porque a pessoa ela diz professar uma fé,
Mas quando ela é convidada ao testemunho, ela age como se ela nunca tivesse professado a fé que professa. Quando a gente está nesse mundo, nesse contexto, num contexto em que a vida perde gosto, num contexto em que os equipamentos eletrônicos trazem um benefício, mas também trazem uma ansiedade muito grande, uma necessidade de rapidez e de solução fácil. Nesse mundo, falar de espiritualidade, falar de espiritismo é por si só um desafio. Um mundo que se tornou tão descrente, um mundo que se desvinculou tanto de Deus, embora, na teoria, a maior parte da população humana se declare pertencentes a alguma religião, o mundo se desvincula de Deus, se afasta de Deus, e os problemas são incontáveis. Nós estamos num contexto desafiador, um contexto em que, dependendo do ambiente que você estiver, se você disser que acredita em Deus, você será tido à conta de um místico ou à conta de alguém não tão inteligente assim. Talvez um dos grandes males da nossa sociedade hoje é que a gente assimilou que ateísmo é sinônimo de inteligência. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, falar de espiritualidade, falar de espiritismo, nesse contexto, é por si só desafiador. Mas, nós separamos aqui 4 pontos que talvez vão falar mais próximo ao nosso íntimo, ao nosso coração, vão falar mais próximo da nossa vivência diária, porque é isso que nos importa aqui hoje, chegar na nossa vivência diária, esse é o nosso objetivo. Nós separamos 4 pontos. Seriam como que 2 grupos, e em cada um desses 2 grupos nós teríamos 2 classes, vamos dizer assim. Num primeiro grupo, a gente tem as pessoas que querem fazer um trabalho perfeito. São pessoas que intentam entregar um trabalho sem equívocos, sem erros, sem falhas. Elas simplesmente querem que o trabalho de divulgação que elas irão fazer transcorra na mais pura perfeição. Então, se ela vai gravar uma palestra, ela não pode nem gaguejar. Não pode ter barulho externo. Se ela vai conversar sobre espiritismo, ela tem que estar com os conceitos todos na ponta da língua. Se ela vai explicar algo para alguém, ela tem que citar todas as referências corretamente. Esse é um grande desafio. Querer entregar algo perfeito, dado que os autores são imperfeitos, é um desafio, para não dizer uma impossibilidade. É algo que vai nos levar ao excesso do preciosismo, e isso, querer entregar algo perfeito, é o princípio do fim do trabalho. Então a pessoa quer construir um centro espírita, mas ela só quer construir o centro espírita se ela puder construir ele com 2 andares, num terreno muito grande, que atenda, que faça atendimento fraterno, que atenda a evangelização, que atenda a mocidade, que atenda a palestras, que atenda a estudos, que atenda a assistência social, que faça tudo que uma casa espírita pode fazer. Então ela quer começar, mas ela não quer começar com pouco. Ela quer começar com tudo perfeito. Por que nós dissemos que isso gera 2 classes? Isso gera 2 classes porque uma delas é a classe dos que começam e não terminam. Porque nós vamos começar o trabalho, mas tentando sustentar ele em perfeição, nós facilmente reconheceremos, ou num período bastante curto nós reconheceremos que não somos capazes de sustentar
um trabalho perfeito. E aí, o mais provável é que ao invés de tirar partes do trabalho para que a gente fique com o que nós conseguimos fazer, o mais provável é que a gente encerre o trabalho ali mesmo. É um desafio. É um desafio entender que eu sou imperfeito e, portanto, as minhas obras serão imperfeitas. É um desafio porque eu preciso entender que aquilo que eu quero fazer, embora na minha imaginação aconteça de forma brilhante e inequívoca, na prática, contando com pessoas imperfeitas naturalmente, acontecerá imperfeições. Naturalmente eu não vou conseguir executar o trabalho com a perfeição que eu desejaria. Não se trata de não querer a imperfeição, se trata de perceber que ela não é praticável ainda. Se trata de entender que eu quero fazer, mas é melhor que eu tente e produza algo imperfeito, mas que produza esse imperfeito ao longo de décadas e que se aperfeiçoa ao longo de décadas, do que tentar começar algo perfeito que não dure nem 6 meses, nem 1 ano. Isso é fundamental que a gente entenda. Até porque, quando a gente olha para o Mestre, quando a gente olha para Jesus, a gente se questiona se nós somos da classe que quer tudo perfeito e que quer executar tudo perfeitamente. A gente se questiona assim: por que que Jesus não escolheu 12 anjos para compor o colégio apostólico? Ele não sofreria a traição de Judas, ele não seria negado por Pedro, ele não seria abandonado por 9 dos 12. 9 dos 12 abandonaram Jesus. Só João ficou. Ou seja, não obstante terem presenciado 3 anos de milagres, eles não viram uma cura, eles viram milhares de curas. Eles não viram uma ressurreição, eles viram pelo menos 3. Pelo menos 3. Eles não viram um fenômeno de efeito físico, eles viram um monte de efeito físico. Eles viram Jesus andando sobre as águas, ele viu Jesus acalmando as tempestades, eles viram Jesus multiplicando pães e peixes 2 vezes. Eles viram Jesus agindo, Jesus fazendo, Jesus curando, Jesus devolvendo vista a cegos de nascença, Jesus fazendo paralíticos andarem. Jesus operou milagres aos olhos deles, mas isso não foi suficiente para que eles acreditassem e se mantivessem fiéis até a cruz. Precisaram de mais tempo. E aí a gente se pergunta, por que que Jesus não escolheu 12 anjos? Muitas lições. A que nós vamos destacar aqui é: não espere ser perfeito para começar a trabalhar. É melhor, como diz Haroldo, é melhor você trabalhar e esperar ser perfeito. Como diz Chico, poderíamos citar Chico aqui também, que diz assim: se eu quisesse condições melhores para começar, eu jamais teria começado. A mensagem que Jesus deixou com os 12 discípulos imperfeitos é: lute com as armas que você tem. Trabalhe com o que você tem, com o que você é. Comece, nem que seja servindo um prato de sopa, mas comece. E dali, quem sabe o trabalho não se desenvolva. E aí mais pessoas se agregam, mais pessoas chegam e contribuem para que o trabalho cresça.
Ou seja, comece agora. Mas dentro desse grupo de pessoas que querem um trabalho perfeito, existem uma outra classe, que é das pessoas que não se julgam capazes de trabalhar. Porque elas veem o trabalho como algo que exige delas, uma coisa que elas ainda não possuem. Algo que elas ainda não têm. Então elas falam assim, não, mas eu não estou pronto ainda. Eu não estou pronto. Embora o trabalho tenha chegado para mim, embora Jesus ache que eu seja digno desse trabalho, eu acho que eu não estou pronto. Então é a pessoa que é convidada, por exemplo, a presidir uma casa espírita. Ou ela é convidada a coordenar um grupo mediúnico. Ou ela é convidada a fazer palestras. Ou ela é convidada a explicar alguma coisa. E ela diz, não, eu não estou pronto ainda, então eu não posso fazer. Ora, André Luiz diz assim, quando o trabalhador está pronto, isso lá no livro Nosso Lar, ele diz assim, quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. E aí a gente fica pensando que esse pronto é conhecer tudo, saber tudo e lembrar de tudo que sabe. Não. Cremos que o pronto aqui seja, eu estou com a disposição para trabalhar. Ainda me faltam as técnicas, ainda me faltam os fundamentos, mas eu já me encontro em disposição necessária para o trabalho. Talvez esse seja o pronto. Não o pronto no sentido de trabalhador com experiência, porque a experiência se adquire trabalhando, mas trabalhador pronto no sentido de em condições de adquirir a experiência. Então a gente se questiona se o trabalho espírita precisa de pessoas técnicas, pessoas com teoria na ponta da língua, ou se nós precisamos de pessoas com boa vontade. Boa vontade de aprender, boa vontade de servir. O Emmanuel tem uma mensagem que ele diz assim, onde, porém, os que abraçam o trabalho por amor de servir. Nós precisamos buscar esse prazer de servir. Esse prazer de servir é o que nos torna prontos. Porque é esse prazer que vai me colocar em condição de aprender o que eu preciso aprender. Então, não se trata nem de entregar uma obra sem erros, e nem de se sentir inferior demais. Se trata de um ponto em comum aqui, que é trabalhar com o que você possui agora. Ou como diz Emmanuel, o ontem já foi, o amanhã virá, hoje é. Ontem, oportunidade passada, amanhã, oportunidade que virá, hoje, a oportunidade que nós temos em mãos. Claro que nós vamos querer fazer o trabalho com todas as armas que nós temos, ou com todas as forças que nós temos. Não é? Porque se a gente pensar na multiplicação dos pães, como diz o Emmanuel lá no livro Palavra de Vida Eterna, embora Jesus pudesse prescindir das migalhas que os apóstolos, que os discípulos tinham, porque Jesus podia multiplicar pão do nada. Era só ele condensar fluido. Ele fez o planeta. Multiplicar pão para ele ali era balela. Era nada. Mas ele pediu os pães dos discípulos. Isso é muito importante. Nós precisamos entregar as nossas migalhas para Jesus, para que ele possa, então, trabalhar com as nossas migalhas e fazer algo maior e alimentar uma multidão. Nós sozinhos poderíamos alimentar 5 pessoas, mas nós com Jesus podemos multiplicar 5.000. Podemos alimentar 5.000, perdão. Só que o ponto é, Jesus não prescindiu das migalhas dos discípulos, só que ele pediu tudo que os discípulos tinham.
Então, tinham 7 pães. Jesus não pediu 1, 2, nem 5. Jesus pediu 7. Então, quando nós formos trabalhar no bem, não é que nós temos que entregar algo perfeito, mas seria muito bom que nós trabalhássemos para entregar tudo que nós temos. E aí, então, o Senhor da vida faz o resto. Então, esse é um grupo. Esse é um grupo de desafios, vamos dizer assim, em que contém 2 classes. É um grupo que não se sente pronto, é o desafio de não se sentir pronto, e o desafio de se sentir na obrigação de entregar algo em perfeita harmonia, em perfeitas condições. A vida fica mais leve quando a gente se livra dessas obrigações. Não é? E quando a gente reconhece que o trabalho é bom para nós mesmos. Mas há ainda um outro grupo, que também tem 2 classes que nós gostaríamos de trazer aqui hoje, e talvez aqui esteja os pontos mais importantes de nossa fala hoje. Que é o grupo que quer fazer. É o grupo das pessoas que querem agir. Não tem nada de mal nisso. Mas a gente precisa pensar um pouco mais antes de agir. Então, tem uma frase assim: pensa, depois faça, não o contrário. Né? Porque tem gente fazendo para depois pensar. E aí tem um problema também. É um problema que vai se desdobrar então em 2 classes, que são a classe da pessoa ou das pessoas que querem fazer em grande quantidade. Então é a pessoa que ela não quer começar um projeto, ela quer começar 10, 20, 30. Uma boa vontade inigualável. Um propósito de servir imenso. A pessoa já entendeu que ela não vai fazer uma coisa perfeita. Ela já entendeu que ela tem que lutar com as armas que tem, mas ela quer fazer muita coisa de uma vez só. E a essência do pensamento aqui, que nós gostaríamos de trazer, para que a gente possa começar a lidar com essa vontade, porque vontade, eu falo para o William, né? O William está com a gente aí no Café com o Espiritismo. Eu falo para ele, vontade de fazer, eu tenho vontade de fazer 30 projetos de uma vez só. Quantos você tem? Um, que é o café. Quantos que eu estou executando? Um, que é o Café com o Espiritismo. E graças a Deus não faço sozinho, porque senão eu já teria acabado também. Mas são pessoas que têm uma boa vontade extraordinária, mas elas não se contêm em fazer um trabalho. Eles querem fazer vários trabalhos. E com isso, elas dão um passo maior que a perna. Porque talvez a gente mal consiga tocar 2, 3 projetos simultâneos. Quanto mais 10, 20. Só que o problema essencial aqui não é dar um passo maior que a perna, porque um passo maior que a perna, todo mundo dá. Aqui eu estou falando literalmente. Se a gente tentar dar um passo maior que a nossa perna, a gente consegue. Então o problema não é dar o passo maior que a perna. A questão é quanto tempo você consegue caminhar dando passos maior que a perna. Essa que é a essência do problema. Quanto tempo você consegue caminhar dando passo maior que a perna? Eu diria que se você for muito treinado, mas muito treinado, você anda 100 metros. Mas se você for muito treinado, que é aquela caminhada que é quase um salto, não é? Você fica saltando para poder dar conta de chegar mais rápido. Só que o curioso aqui é, com passos pequenos,
você corre uma maratona. Se estiver com condicionamento físico, né? Mas com passos pequenos, corre-se uma maratona. Com passos maior que a perna, talvez não se corra 100 metros. Então talvez a gente comece 20 projetos. Quanto tempo cada um desses 20 vai durar? Alguns dias, algumas semanas. Por fim, nós vamos estar tão estressados, com tão pouco tempo para nós mesmos, porque a gente quer fazer, trabalhar, e a gente se perde. A gente se perde e perde o trabalho. A gente se perde e perde a grande oportunidade de servir. De servir. Por querer muito, não conseguimos nem o pouco. Por tentar fazer demais, não fazemos nem o de menos. Porque, por fim, nós vamos estar tão esgotados que a gente não tem mais condição de se manter na tarefa. Isso é mesmo fruto, talvez, de uma obsessão. De uma obsessão. Obsessão porque esse pensamento ele pode ser alimentado por um espírito que quer fazer a gente parar. E claro que uma abordagem possível é tentar desanimar a pessoa. Então a pessoa, ela dá passe na casa espírita. E aí tem um irmãozinho que não quer que ela vá dar passe na casa espírita. Aí o que ele faz? Desanima ela, vai mandando para ela vibrações de desânimo. Se ela captar isso, se ela der margem para o desânimo, ela para de trabalhar. Só que, hoje, quando a gente nota um trabalhador desanimado, uma turma o cerca para trazer ele de volta para o trabalho, para reanimá-lo. Porque o desânimo, muitos de nós já entendemos que o desânimo, sem fundamento, um desânimo que quer desistir de um trabalho que vai bem, esse desânimo, ele claramente parece uma influência. E aí, pessoas de boa vontade, pessoas de boas intenções, o cercam e impedem aquela ação. Então, desanimar é uma estratégia boa dos obsessores, mas já está quase que ultrapassada. Eu imagino e eu suponho, pelo que eu tenho visto e pelo que eu tenho podido colher de depoimentos, porque a minha experiência é muito pouca ainda. A minha experiência, por si só, não pode garantir nada. Então eu tenho colhido informes de outras pessoas para perceber que a estratégia da obsessão talvez agora seja o oposto. Ao invés de desanimar, eles estão nos perguntando assim: mas você vai fazer só isso? Com toda a sua capacidade, com toda a inteligência que você trouxe, com todas as informações que você tem aí na mão, com todos os aparatos tecnológicos que você tem à sua disposição, você vai fazer só isso? Você vai só fazer palestra? Você vai só ser presidente de uma casa? E aí, a gente, num intuito bacana de levar instrução, de levar conforto, levar consolo a mais pessoas, nós começamos a idealizar projetos e colocar em prática. Mas a dificuldade, como nós dissemos, não é dar um passo maior que a perna, é fazer uma caminhada dando passos maior que a perna. E aí, facilmente, nós desanimamos do serviço e nós paramos. Porque nós começamos muito e não terminamos nada. Então, quando o pensamento vem, você vai fazer só isso? A resposta deve ser: será que eu estou em condições de fazer mais alguma coisa? E para responder essa pergunta, talvez o ideal seja que a gente pense assim: vou começar esse trabalho agora. Será que sou capaz de mantê-lo por 10 anos? Por 20 anos? Por 40 anos?
O Chico ficou 75 anos trabalhando com a mediunidade. Quando o Emmanuel apareceu para ele, primeiro projeto que o Emmanuel apresentou para o Chico foi 30 livros. 30. Emmanuel não falou do trabalho de homeopatia. Emmanuel não falou do trabalho no centro espírita. O Emmanuel não falou das cartas consoladoras. O Emmanuel falou em 30 livros. Só. Porque a gente vai vendo. E se o Chico falhasse com 30 livros? Então não adianta querer começar com um projeto assim. Olha, nós vamos escrever 30 livros, mas nós vamos também fazer um trabalho de homeopatia, nós também vamos fazer um trabalho de cartas consoladoras, e nós também vamos fazer um trabalho de reuniões mediúnicas. Assim, aí a pessoa fica perdida. E logo se esgotam as forças. Então talvez essa seja a principal estratégia hoje. Porque facilmente a gente compra essa ideia. Então a gente começa 20 estudos. 20. É estudo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. No sábado pode pôr 4, porque eu estou com tempo livre. Então 4 estudos no sábado, 4 no domingo. Quanto tempo você consegue? Quanto tempo? Você consegue fazer isso por 1 ano? 5 anos? 10 anos? 30? 50? 70 anos? Talvez a resposta seja não. Porque se a resposta for sim, faça. Faça com gosto. Nosso intuito aqui não é travar ideias, mas fazer com que a gente pense antes de executar, se somos capazes de manter. Até porque não creio que Jesus esteja preocupado com quantidade. Nós dizemos muito isso, mas na prática nós fazemos o contrário. Não creio que Jesus esteja se preocupando com quantidade. E aí nós poderíamos citar Lívia, nós poderíamos citar Alcione, nós poderíamos citar Célia, nós poderíamos citar Estevão, nós poderíamos citar Quinto Varro, que são espíritos que se dignaram socorrer um grupo de pessoas que, quando muito, deve ter chegado ali em umas 15, 20 pessoas. Então Jesus não está preocupado com quantidade. Então a gente olha para a Lívia, por exemplo. Eu morro de medo de fazer essa pergunta, mas como eu estou pela internet, vai ser mais fácil fazer ela. Mas não respondam a pergunta. Só responde para você. Tá? O que a Lívia fez enquanto encarnada? O que ela fez? Ela acreditou em Jesus e amou o marido até o final da sua existência, suportando as injúrias, suportando as calúnias, as acusações. Então, basicamente, o que a Lívia fez durante toda a sua encarnação foi uma fé ardente em Jesus e amar o marido até o final da encarnação. Ela fez muito ou ela fez pouco? Não é para responder, né? É só para pensar. A Lívia fez muito ou ela fez pouco? Em quantidade, pouco. Porque em quantidade é 2 trabalhos. São 2 trabalhos. Que é a fé e o amor. Mas em qualidade. Ela teve uma fé tão sincera e um amor tão robusto que ela tem amparado nosso Emmanuel, creio, que até hoje. E aí? Talvez você chegue para Jesus ao final dessa encarnação e fale para ele assim: mestre, eu coordenei um trabalho de sopa, mas toda a sopa que eu entreguei, eu desejei o melhor para quem estava recebendo. Toda a sopa que eu entreguei, eu me pus naquele prato de sopa. Então, talvez isso vai valer mais que milhares de palestras que a gente pode fazer. Não é? Mas dentro desse grupo, que é o grupo que faz, o grupo que age, existe essa classe, que é o dos que querem fazer muito, e existe a classe dos que só querem fazer. Dos que só querem estudar.
dos que só querem saber, dos que só querem falar. Existe a classe dos que estão tão preocupados com o mundo lá fora que esquecem-se do mundo aqui dentro. Estão tão preocupados em saber que esquecem-se de sentir. E aqui eu me recordo de um pequeno poema de Khalil Gibran. São 4 versos para nos fazer pensar. Porque talvez nós estejamos muito preocupados com o raciocínio, com a ciência, e aqui a ciência espírita mesmo, com a filosofia espírita. E aí diz Khalil Gibran assim: quando chegar ao fim do que deveria saber, você estará no começo do que deveria sentir. Quando você chegar ao fim do que deveria saber, você estará no começo do que deveria sentir. Há um propósito muito grande quando Kardec diz que fora da caridade não há salvação. Porque quando os espíritos vão definir caridade no Livro dos Espíritos, na questão 886, eles não falam de entendimento, eles não falam de raciocínio, eles só falam de sentimento. Então eles falam de benevolência, falam de indulgência e de perdão. Sentimentos. E a gente fica se perguntando, por que isso? Não é? A gente se questiona. Fala, por que o sentimento é tão importante assim? Eu estou tão feliz em saber, eu estou tão feliz em falar, eu estou tão feliz em divulgar através da minha fala, através das minhas explicações, por que eu tenho que me preocupar com o sentir? Depois de muito pensar sobre isso, eu entendi que o sentimento é a única coisa que vai te salvar de você mesmo. O sentimento é a única coisa que vai te salvar de você mesmo. Sabe por quê? Porque se hoje, nessa encarnação, eu me preocupar em decorar o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, se a minha preocupação for em decorá-los, aí qualquer pergunta que você me faça, eu sei. Qual que é a pergunta 13 de O Livro dos Espíritos? Eu sei falar. Qual que é a pergunta 681? Eu sei falar. Se a minha preocupação for só essa, encarnação que vem, eu lamento. Mas eu terei que ler o Livro dos Espíritos tudo de novo. O conhecimento que eu adquiri nessa encarnação, se ele ficou só no meu raciocínio, encarnação que vem, eu vou ter que estudar tudo de novo. Pode ser que o meu processo de aprendizado seja mais rápido, porque eu vou trazer reminiscências do passado. Mas eu vou ter que ler o Livro dos Espíritos tudo de novo. O Evangelho de novo. Eu vou ter que aprender a somar 1 mais 1 de novo. Eu não vou nascer sabendo. O conhecimento, ele é apagado com o processo de esquecimento do passado. Apagado no sentido de conscientemente apagado. Porque no inconsciente a gente traz tudo que a gente sabe. E aí nas próximas encarnações a gente relembra. Então o processo de aprendizado é mais fácil. Só que tem uma coisa curiosa, o sentimento não é apagado. Então, se você ama uma pessoa nessa encarnação, se encarnação que vem você voltar com ela, você vai amar ela do mesmo jeito ou até mais. Se você odeia uma pessoa nessa encarnação, encarnação que vem, quando você encontrar ela, se o ódio for recíproco, se você mantiver aquele ódio, você vai olhar para o nome dela e já não vai gostar. Curiosamente, o sentimento não é apagado com o processo de esquecimento do passado. De forma que se você aprender a amar Jesus hoje, encarnação que vem você vai amá-lo do mesmo jeito.
Então a pergunta que eu me faço hoje é: e se encarnação que vem eu reencarnar na China? E se encarnação que vem eu reencarnar na Índia? Eu vou adorar vaca. Sem nenhum menosprezo à prática do povo da Índia, mas parece que vai desfocar. O que eu quero dizer, eu adorar a vaca, é porque eu vou desfocar. Se eu ficar preocupado só em compreender o espiritismo, encarnação que vem, se eu não vier num país ou num berço espírita, eu não vou saber nada de espiritismo. Mas o sentimento é aquilo que me torna espírita sem que eu o saiba. Então o sentimento é a única coisa que vai me salvar de errar de novo. Porque se nessa encarnação eu não nutrir sentimentos, encarnação que vem, estarei cometendo os mesmos equívocos de novo. Se eu não entender que eu tenho que amar o próximo, se eu não alimentar esse sentimento, que eu tenho que amar o próximo, encarnação que vem, eu estou menosprezando o próximo de novo. Porque evangelho não é aquilo que eu aprendo, evangelho é aquilo que eu sinto. E se eu já sinto, eu não tenho que aprender. Quer ver? Um amigo meu me contou um caso que ele diz assim: esse amigo meu, ele tem um costume já, porque ele viaja muitas vezes, ele trabalha ele trabalha com produtos que ele tem que ficar levando de uma cidade a outra, como que um representante comercial. Então ele está acostumado com essa vida de estrada, de rodovia, e ele tem um costume muito bonito, que é de parar para ajudar andarilhos. Pessoas que estão à beira do caminho, pessoas que estão sem rumo, sem direção, pessoas que estão às vezes muito distantes do seu destino. Então ele para, às vezes oferece uma carona, às vezes oferece um alimento. E certa vez ele nos contou que assim que ele passou num pedágio, que ele pagou o pedágio, ele foi saindo com seu carro e olhou para o acostamento, e mais um pouco para o fundo, para frente, adentrando a mata, ele viu uma mulher sozinha, com um pequeno fogãozinho de lenha, mexendo em algumas panelas. Aí aquilo o sensibilizou naturalmente, ele encostou o carro dele, abaixou o vidro, perguntou para a senhora assim: moça, e ela não escutou, ele gritou mais forte: moça. Aí ela olhou para trás, atordoada, falou: moça, você tem comida aí? Aí ela respondeu assim: tenho, o senhor aceita? Você vai ensinar o que para essa pessoa? Que ela tem que amar o próximo? Que ela tem que perdoar os inimigos? O que você vai ensinar para uma pessoa que não tem nada e quer dividir o nada que ela tem? Ela não supôs que esse amigo meu estava oferecendo algo para ela. Não. Ela supôs que ele estava querendo algo que ela tinha. Ela queria dividir do pouco que tinha, como o óbolo da viúva. Você vai ensinar o que para essa pessoa? Vai falar o quê? Ah, tem que perdoar. Ah, perdoar. Perdoar para essa pessoa talvez não seja nem o caso, porque ela já releve. Né? Então ela está acima do perdão, porque ela releva. Ela nem se sente ofendida. Então nós precisamos trabalhar o sentimento. O sentimento. Por isso que nós gostaríamos de encerrar a nossa fala trazendo uma mensagem do benfeitor Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 38. Emmanuel vai comentar capítulo 1, versículo 38 de Marcos, numa mensagem intitulada Pregações. E o versículo diz assim: e ele lhes disse: vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Então,
é ali Jesus mobilizando alguns de seus discípulos para irem a algumas aldeias vizinhas de onde estavam, para que Jesus pudesse pregar o reino de Deus. E aí o Emmanuel vai comentar algo substancial, para que a gente possa encerrar a nossa fala aqui hoje. Diz ele assim: neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía, no ato de pregar, todos os gestos sacrificiais de sua vida. Geralmente, vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. A ciência oficial dispõe de cátedras. A política possui tribunas. A religião fala de púlpitos. O que o Emmanuel está dizendo aqui? Nós vamos ensinar, mas como que eu ensino? Eu atrás de um púlpito, atrás de uma cátedra, atrás de uma tribuna, falando para o outro o que ele tem que fazer e o que ele tem que deixar de fazer. Qual que é a mensagem do Evangelho? O que o Evangelho está dizendo para ele? Então eu estou distante. Há um púlpito que me separa do público. E eu estou afastado. Porque eu estou ensinando. Ora, eu estou esclarecendo. Aí o Emmanuel diz assim: contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Essa expressão é muito importante, roupa do caráter. Então, enquanto eu faço palestra, eu me porto como alguém muito com a moral muito elevada, alguém que pratica tudo que fala, alguém que já vivencia todos os ensinos de Jesus, mas dentro de casa eu sou um horror. Dentro de casa eu brigo por uma torneira que foi mal fechada. Brigo por uma luz que foi deixada acesa. Mas brigo humilhando. Eu não corrijo amando. Eu corrijo punindo. Então prego a paciência, mas dentro de casa sou impaciente. Porque eu estou preocupado só em fazer. E geralmente fazer fora de casa. Mas isso é um problema, porque aí as pessoas me veem fazendo palestra, me veem no dia a dia, falam assim: mas essa pessoa que falou não é essa pessoa que está agindo, não é essa pessoa que está vivendo. E aí os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupa do caráter. Porque eles pensam assim: ora, se tal pessoa pode fazer isso, eu também posso. Toda dissertação, diz Emmanuel, moldada no bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso. Pregou a verdade em todos os lugares. Fez discursos de renovação. Comentou a necessidade do amor para a solução de nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos, desde a primeira manifestação de seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida. Não se trata só de fazer, só de falar, só de divulgar por palavras. Se trata de sentir. Porque só sentindo a gente se colocará em condições de testemunhar. Quem não sente não testemunha. Enviando-nos divino ensinamento, nesse sentido, conta-nos o Evangelho que o Mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Isso aqui ele faz uma referência lá ao Evangelho de João, quando eles vão falar da sepultação do Mestre.
Então ele foi envolvido ali numa túnica alva, sem costura. Por que ele falou de túnica sem costura? Porque ele comparou o caráter com uma roupa. Então ele está nos convidando a que o nosso caráter seja uma túnica sem costura, para que cada vez mais aquilo que eu fale se aproxime daquilo que eu sinta. Porque é esse o trabalho que Jesus está me convidando para fazer. Para que os ensinos desçam da minha cabeça para o meu coração. Ainda que eu não transforme ninguém diretamente, o convite não é esse. O convite não é transformar outros, não é transformar as pessoas, é me transformar. E assim, quem sabe, eu possa atingir os outros. Porque a gente duvida muito do exemplo. A gente menospreza muito o exemplo. A gente acha que o exemplo não é nada. Mas o exemplo é a única forma de transformar pessoas, não a curto prazo dentro do nosso imediatismo terreno, mas a longo prazo dentro da nossa paciência na eternidade. Não se trata de mudar pessoas de uma hora para outra, mas se trata de impactar pessoas para que no curso dos séculos elas se sintam motivadas a mudar a si mesmas. O convite que Jesus nos faz, divulgando o Espiritismo, não é falar de Espiritismo, é viver o Espiritismo. Por isso que muita gente fala assim, o Emmanuel falou que a maior caridade que você pode fazer para o Espiritismo é divulgá-lo. Eu concordo, isso está no livro Estude e Viva, no capítulo 40. A frase não é bem essa, mas não importa. Só que eu me pergunto, se haveria forma melhor de divulgar o Espiritismo, que não pela nossa própria vida, pela nossa própria forma de agir, de pensar, de falar. Que Emmanuel vai caracterizar como a caridade essencial. A caridade essencial é eu pensar, falar e agir segundo os ensinamentos de Jesus no Evangelho. Está no livro Vinha de Luz, capítulo 110. Esse é o convite. Praticar a caridade essencial. Pensar, e o pensar aqui é um pensar que envolve sentimento, porque é um pensar raciocinando com uma razão iluminada pelo coração. É um pensar que envolve os meus sentidos, envolve as minhas formas de agir e envolve as minhas formas de falar. É a caridade essencial. Esse é o convite. Posso falar aqui para 4.000, 5.000 pessoas. Se eu não mudei o meu íntimo, eu talvez tenha impactado momentaneamente a vida de 4.000 pessoas, mas a vida que mais me interessa, que é a minha, não foi impactada. E o convite de Jesus não é para que eu transforme os outros, mas é para que eu transforme a mim mesmo. E então, como dissemos, para que então possamos, de alguma forma, gravar, carimbar a vida alheia, pelas nossas atitudes, pela nossa paciência, enfim, que é na verdade o que os primeiros mártires cristãos fizeram. Agradeço a paciência, perdoe-me o passar da hora, e nós vamos encerrar então com uma prece. Quem se sentir à vontade, que acompanhe conosco, para que a gente possa agradecer, eu particularmente, agradecer a essa acolhida, a esse convite tão carinhoso, tão benéfico a mim mesmo, porque não deveria ser clichê e não deveria ser da boca para fora quando alguém diz que aquilo que ele fala serve mais para ele mesmo. E é isso que nós estamos tentando aqui hoje, falar algo que nós mesmos estamos precisando. Então agradeço de coração, perdoem minhas falhas, estou tentando trabalhar com o que tem e, se Deus quiser, que a gente prossiga firmes na nossa jornada. Muita paz a todos e vamos orar. Mestre querido, que as tuas vibrações de amor, de carinho, de respeito mútuo possa nos envolver agora. Que não nos falte a coragem de vivenciar o bem, mesmo estando entre aqueles
que ridicularizam as atitudes de benevolência, que possamos frear a língua, que possamos alimentar a misericórdia e praticar o perdão. Contamos, Mestre, com a Tua presença, com a Tua intuição divina, para que os nossos pés sejam capazes de trilhar o caminho que o Senhor nos ensinou, que muitas vezes é o caminho da cruz. O caminho da cruz que nos levará à ressurreição, não no planeta, mas na vida eterna. Muito obrigado e muita paz a todos.